Aí você começa. Ok, obrigado então pela estarem aqui na continuação dessa sessão da manhã, terceira palestra do dia, da Janaína Zanceta, eu falei esse nome corretamente, né, da Universidade Estadual de Maringá. Ela vai falar para a gente, né, de um tema que é caro a muitos de nós aqui, né, Exponential Stability for the Kaplan-Klein-Gordon Schrödinger Equations with Locally Distributed Damping. Janina, obrigado por ter vindo. A tela é toda sua. Joia, então vamos lá. Bom dia a todos. Então, vou começar minha palestra, intitulada Estabilidade Exponencial para Equações Acopladas de Klein-Gordon-Schrödinger com Damping Localmente Distribuído. Esse trabalho foi feito em parceria com a professora Adriana Flores de Almeida e o professor Marcelo Moreira Cavalcante. Então, vamos à introdução. A gente vai considerar o seguinte modelo de equações de Klein-Gordon-Schrödinger com damping localmente distribuído. Então, aqui eu chamei de 1, tá? O nosso problema, que vai ser considerado aqui nesse trabalho. Temos duas dissipações, onde ômega é um domínio limitado de R2, com fronteira gama suave, e ômegazinho é um subconjunto aberto de ômega de medida positiva, satisfazendo a condição geométrica de controle. No que segue, alfa é uma constante positiva e que de ômega representa a função característica, isto é, que é igual a 1 no ômegazinho e 0 em ômega menos ômegazinho. Nós vamos considerar A e B funções não negativas pertencentes a L infinito de ômega, tais que A de x é maior ou igual que a 0, que é maior que 0 em ômegazinho, e B de x é maior ou igual que B0, que é maior que 0 em ômegazinho. De modo que a não linearidade de si, de problema, existe onde os termos de damping, né, dados por 2, são de fato efetivos. E reciprocamente, se o damping é efetivo em todo o domínio, né, isto é, se isso vale em todo o ômega, essas condições de A e B, então a gente pode considerar que de ômegazinho igual a 1 em ômega. Taxas de decaimento uniforme para esse problema 1 foram consideradas em resultados prévios. Aqui a gente pode citar um trabalho do professor Marcelo Cavalcante, com Valdemir Bison, a professora Valéria Cavalcante e o Juan Soriano, em 2008, e um trabalho do professor Marcelo Cavalcante com a professora Valéria Cavalcante, em 2000. Tá? Nesse trabalho, né, nesse primeiro trabalho dos autores, um full dump foi considerado em ambas as equações. Tá? No segundo trabalho, um full dump foi considerado na equação de Schrödinger e apenas um damping localizado na equação da onda. E também é importante a gente mencionar, né, um trabalho nosso recente, os mesmos autores, que eu fiz em parceria com a professora Adriana Almeida e o professor Marcelo Cavalcante, onde nós generalizamos ambos os resultados prévios, considerando dois dampings localizados, né? Então, a gente usou essa dissipação para a equação de Schrödinger e essa outra para a equação da onda. Para esse nosso trabalho anterior, né, de 2018, a gente fez uso do método dos multiplicadores, com desigualdades integrais de energia e o efeito regularizante de Alloury. Tá? Os pioneiros para usar essa propriedade de estabilizar, mas no caso uma equação puramente Schrödinger, com essa dissipação, foram César Bortotti e o Wellington Correia. Então, a gente aí se inspirou nesse trabalho e fez as adaptações necessárias para o nosso contexto. E a nossa proposta nesse trabalho é generalizar substancialmente todos os resultados prévios, né, mencionados anteriormente, considerando a estrutura de dumping fraco, ao invés da que nós usamos no trabalho anterior. E aí, para o nosso propósito, a gente vai fazer uso das desigualdades de observabilidade das equações lineares da onda e de Schrödinger, tá? Combinada com outras ferramentas, né? A gente prova o decaimento exponencial e também considerando
previamente, né, os resultados de Lazieca e Danielson de Coffey para a equação da onda. E é importante mencionar, né, que o uso da desigualdade de observabilidade associado aos problemas lineares da equação da onda e de Schrödinger, tá, ao invés do método dos multiplicadores, nos permite considerar regiões ômegazinho Sharp, satisfazendo a condição geométrica de controle, né? Na verdade, as desigualdades dadas em 4 e 5 elas vão aparecer nos slides seguintes, né? São as desigualdades de observabilidade de Schrödinger e da onda, respectivamente. Elas foram provadas por métodos de análise microlocal, tá? Então, elas produzem aí regiões Sharp quando comparadas com métodos multiplicadores. E aí, como uma consequência, né, esse nosso trabalho, ele generaliza os resultados prévios, não só o que diz respeito do dumping, né, mas também da naturalidade da região omegazinho, né, menos dissipação possível onde o dumping atua. O problema 1, né, o nosso problema, ele tem origem nesse modelo canônico de interação de Yukawa. Eu chamei aqui de 3. Onde Psi é um campo complexo, Φ é um campo real, tá? E a Mi representa a massa do meson, tá? Então, como a gente está considerando um domínio limitado, esse termo que aparece no problema, né, do quadrado Φ, ele não afeta os nossos argumentos da prova da estabilidade assintótica. Então, por simplicidade, é usual omitir. E é importante notar, né, que o problema 3 ele não é naturalmente dissipativo. Então, a introdução de mecanismos dissipativos, né, dados, no nosso caso por 2, são necessários para a gente forçar a energia a decair para zero quando T tende para infinito. Tá? De fato, equações dissipativas de Clay-Gordon-Schrödinger, elas foram amplamente estudadas, como, por exemplo, coloquei aqui algumas referências, Gu e Li em 2 trabalhos, Lang e Wang também em 2 trabalhos, alguns outros, e suas referências, né? E a maioria dos trabalhos da literatura consideram termos dissipativos lineares, agindo em ambas as equações, né? Com exceção desses 2 trabalhos. Também aqui vou mencionar mais alguns papers, né, em conexão com o problema 3, Fukuda e Tsumi em 4 trabalhos, né, mais alguns outros. E esses artigos acima, em geral, provam a existência global do problema 3, né, de unicidade, e estabelecem algumas leis de conservação. E aqui mais algumas outras referências, né, importantes, que têm alguma conexão com o KGS, Clay-Gordon-Schrödinger, mas às vezes sobre outros pontos de vista. Tá? Então, vamos ao nosso resultado principal. Então, vamos começar aí com as nossas hipóteses, tá? A primeira, como eu já havia comentado, né, a gente vai assumir que A e B pertencem a L infinito de ômega, são funções não negativas, né, então são válidas essas condições. A segunda, a gente vai assumir que ômegazinho satisfaz a condição geométrica de controle. E aí, como uma consequência, né, dessa hipótese 2, segue que existe ômegazinho T0 com T0 maior que zero, de modo que as seguintes desigualdades de observabilidade ocorrem. Então, essa primeira, que eu chamei de 4, que é a desigualdade de observabilidade em relação à equação linear de Schrödinger, né, que eu falei que ia aparecer no slide mais para frente, lá atrás. E aqui, que eu chamei de 5, que é a desigualdade de observabilidade aí referente à equação da onda, tá? 4 e 5 a gente vai usar mais para frente lá, quando a gente estiver mostrando o lema do decaimento. A prova de 4 pode ser encontrada nessas 2 referências e a prova de 5 pode ser encontrada nessas 2 referências. A energia, né, associada ao nosso problema 1, ela é definida por 6. E agora a gente já está em posição
né, de enunciar aí os nossos principais resultados, né? Então, vamos lá. Existência e unicidade. Então, verifiquemos os resultados de existência e unicidade pelo seguinte teorema. Então, o teorema 1. Dados φ0, φ0 e φ1 pertencentes a H01 de ômega, inter H2 de ômega, cartesiano ele mesmo, cartesiano H01 de ômega, e assumindo que a hipótese 1 vale, a hipótese 1 é aquela que diz respeito a A e B, né, pertencerem a L infinito de ômega, e satisfazendo as condições ômegazinho, e que alfa é maior ou igual a 5 sobre 2 a 0 B0. Então, existe uma única solução regular para o problema 1 nesta classe. Tá ok? Para a prova da existência, né, nós usamos o método de Galerth para esse problema. Agora, né, eu vou chamar de H, né, um H caligráfico aqui, vou definir como sendo H este espaço, né, para o próximo teorema. E aí, dessa forma, a gente prova o decaimento local uniforme da energia. Na verdade, nós devemos considerar os nossos dados iniciais tomados em conjuntos limitados de H, esse H que nós definimos aqui. Né? Ou seja, a norma de φ0, φ0 e φ1 em H menor ou igual a L, onde L é uma constante positiva. Tá? Isso é fortemente necessário devido ao caráter não linear do sistema e uma vez que a energia ela não é naturalmente uma função não crescente em parâmetro t. Tá? Então, a constante C e gama que vão aparecer em 7, 7 está no próximo slide, né, no enunciado do nosso teorema da estabilização, então ela vai depender de L, né, que é maior que 0. Tá? Então, agora a gente pode aí enunciar o nosso resultado. Então, o teorema 2. Assuma, né, que a hipótese do teorema 1 é válida e a hipótese 2 vale, né, da CGC. Então, existe C e gama constantes positivas, tais que a seguinte taxa de decaimento vale. Né? Então, agora sim, a 7. Para cada solução regular do problema 1, na classe dada no teorema anterior. Tá? Uma vez que os dados iniciais são tomados em conjuntos limitados de H. A observação 1. A hipótese de alfa ser maior ou igual a 5 sobre 2 a 0 B0, ela é requerida na prova da existência. Né? Então, durante aí, a prova da existência, houve essa necessidade de colocar essa hipótese sobre alfa. Tá? Só que, por outro lado, tomar alfa suficientemente grande é natural para garantir a dissipatividade, né, de sistemas desse tipo. Então, agora sim, vamos para o nosso decaimento uniforme, tá? Então, nessa sessão, a gente vai considerar soluções regulares para o nosso problema, tá? Aqui nessa classe. E vamos tomar os nossos dados iniciais, né? Aqui em H, e limitados em H. Então, a norma de φ0, φ0 e φ1 em H menor ou igual a L, tá? Onde L é maior que 0. Então, assim, da primeira equação de 1, então, voltando lá no nosso problema, quando a gente olha para a primeira equação, que é a que diz respeito a Schrödinger, multiplicando aí, compondo com menos i, nós temos 8. Tá? 8, ok. Agora, multiplicando 8 por π barra e integrando sobre ômega, nós temos 9. E tomando a parte real em 9, a gente obtém 10. Tá? Então, vou deixar 10 aqui, nós já vamos usar. Então, agora, voltando para o nosso problema, né, olhando para a segunda equação dele, que é a equação da onda, multiplicando ela por π', integrando em ômega e fazendo uso da fórmula de Green, a gente deduz 11. Somando 10 e 11, nós obtemos o seguinte, obtemos 12. E agora eu vou olhar para esse termo aqui à direita da igualdade, em 12, e majorar ele. Então, agora a gente vai analisar aquele termo à direita de 12, né, da direita da igualdade,
Então, pela hipótese 1, né, que é a que diz respeito a A e B, e fazendo uso da desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós temos o seguinte, né? Então, daqui para cá a gente usa o holder, aqui a gente usa as hipóteses que nós temos aí sobre A e B, tá? Daqui para cá, Cauchy-Schwarz. Então, nós temos 13. Combinando 12 e 13, né? E uma vez que alfa é maior ou igual a 5 sobre 2 a 0 B0, a gente pode definir 10, sendo alfa, né, menos esse termo, maior que 0, e aí vale a seguinte desigualdade, né, com respeito à linha de t, tá? Onde esse casinho é o mínimo de meio e beta. Então, a segunda observação. De 14, né, dessa desigualdade, nós temos dois fatos. Que o primeiro, que essa aplicação é não crescente, né, a derivada negativa, e o segundo é que a gente tem essa desigualdade de energia, dada aqui por 15, que é fundamental para o nosso depoimento. Então, agora vamos ao nosso lema principal aí do decaimento. Então, seja T0 maior que zero, considerado suficientemente grande para o nosso propósito. Então, a gente vai provar o seguinte lema. Então, é o nosso lema, decaimento. Para todo t maior que t0, existe uma constante positiva c, que depende de t, tal que, se psi é uma solução regular de 1, com os valores iniciais Φ0, Φ0 e Φ1 tomados em um limitado de H, então vale a seguinte desigualdade. Eu chamei de 16. Tá? Então, vamos lá. Nesse lema, a gente vai argumentar por contradição. Então, a gente vai supor que 16 não se verifica, né, e seja psica 0, fica 0 e fica linha 0, uma sequência de dados iniciais, né, onde as soluções correspondentes, psica, fica e fica linha, com EK0 uniformemente limitado em K, verificam. Tá? Então, a gente tem aí essa convergência, chamei de 17. Como EKT não crescente e EK0 é limitada, então nós obtemos uma subsequência, que eu ainda vou denotar da mesma forma, psiK-FK, que verifica as seguintes convergências, né? Então, a gente vai ter essas três convergências na paracastrela, tá? A gente tem também, né, de 19 e 20, entregando resultados de compacidade, mais especificamente o teorema de Alben-Lyons, que ficar tende para FI fortemente em L2, 0T e L2 de ômega. Né? A gente tem aí essa convergência 21. Agora, pela hipótese de contradição, e uma vez que K0 é menor ou igual que L, a gente deduz também essas duas convergências, tá? 22 e 23. Agora, a gente vai considerar a sequência de problemas. Então, aqui está a sequência, né, do nosso problema. Fica a linha tende para zero, né, forte, em L2 de 0T, L2 de ômega. Isso vem de 22, que estava no slide anterior. Agora, a gente vai definir CK dessa forma. E com isso, a gente vai definir Φ-chapéu, que é a nossa FK dividida por CK, e psiK-chapéu, que é psiK sobre CK. E aí, com isso, a gente tem que EKT-chapéu, né, vai ser dado aqui por 25, e em particular, vale 26, né? Então, a energia inicial, né, EK0-chapéu, é igual a 1. E agora, a gente vai considerar a sequência de problemas normalizados, né? Quando a gente divide as soluções do nosso problema por CK, a gente vai obter aí nosso problema normalizado, que eu chamei de 27. Agora, por 26, né, da EK0-chapéu, que é igual a 1, a gente tem uma subsequência, né, de psiK, FK, chapéuzinho, que vale, obtemos uma subsequência, né, onde nós obtemos essas convergências, tá? Então, aqui de 28 a 30, nessas convergências na placa estrela, de 29 e 30, né, por resultado de compacidade, a gente tem 31. Essa convergência forte em L2, L2 de ômega.
Consequentemente, de 22 e 23, e uma vez que EK0 é menor ou igual a L, a gente tem 32 e 33. 22 e 23, né, eram essas mesmas convergências, né, mas antes a gente normalizar. Tá? E aí, de 32, né, a gente tem a convergência 34. Agora, considerando a imersão de H2 de ômega em L infinito de ômega para N igual a 2, tá? E 23, na convergência que a gente tinha lá, em 23 nós temos a convergência 35 e essa convergência 36. Agora, passando o limite, quando K tende para infinito em 27, né, que é o nosso problema normalizado, e considerando as convergências anteriores, nós obtemos, que eu chamei de 37 e 38, né, nosso problema aí da onda e de Schrödinger. Para que linha chapéu igual a V em 37, né, ou seja, derivando no sentido distribucional, nós vamos obter 39. E aí, fazendo uso do teorema de unicidade de Rogren, né, para o caso dessa equação da onda, a gente conclui que V é identicamente nula, isto é, que linha chapéu é nula, e aí, consequentemente, a gente vai ter que Phi chapéu é nula. Tá? E aí, analogamente, usando também o teorema de unicidade de Rogren, a gente conclui que a Psi chapéu é nula em ômega, né, ou seja, vale ter essa igualdade, e as convergências que a gente tinha de 28 a 31, elas são válidas aqui, onde agora, né, todas essas funções aqui vão ser nulas. E aí, na sequência, né, para a gente encontrar a nossa contradição, aí, é suficiente a gente provar que EK0 chapéu, nessa energia inicial do problema normalizado, vai para zero quando K tende para infinito. Tá? Então, de fato, né, EK0 é definido dessa forma, EK0 chapéu. E aí, uma vez que, então, vou só reescrever, tá, aqui. Então, vou chamar de E ficar chapéu zero, aqui esse termo, E ficar chapéu zero, este daqui. Então, eu posso, portanto, né, olhar para cá como essa soma, tá? Então, a gente deve provar que ela vai para zero quando K tende para infinito, provando separadamente, né, que essa vai para zero e que essa vai para zero. E usando os resultados de observabilidade das equações lineares de Schrödinger e da onda, tá? Então, para isso, a gente vai considerar os seguintes problemas. Então, aqui, 40, na verdade, é o nosso problema, né, normalizado, mas aí quando eu olho só para a equação de Schrödinger, tá? Eu chamei de 40. Aqui, chamei de 41. Tá? Este problema, observe que usamos aí o nosso dado inicial, né? O nosso normalizado. E aqui, chamei de 42, tá? Problema aí em WK. Note, né, que a psicar chapéu é igual a VK mais WK, ela é solução de 40, tá? Onde VK é solução de 41 e WK é solução do problema 42. Né? E além disso, a gente ainda continua aí com a fronteira nula, tá? E temos aqui as seguintes condições para o dado inicial, tá? Portanto, segue que, né, a energia, né, de psicar chapéu zero, ela é igual à energia daquele problema em VK, né? Que era o 41, tá? Então, é igual a esse, né, inicial. E aqui eu posso usar a desigualdade de observabilidade, né, da equação linear de Schrödinger, tá? Daqui para cá, eu uso o fato que K chapéu é igual a VK mais WK, e desta para esta, eu uso a minha hipótese que eu tinha de B, tá? Ok, esse termo aqui eu já tenho, né, de convergências anteriores, que ele vai para zero. Então, agora a gente precisa dar uma olhada aqui nesse termo. Para esse termo, a gente vai trabalhar com ele, né, usando a teoria de semigrupos, tá? Então, a gente vai definir a seguinte forma linear e contínua.
Então, a gente vai definir uma T, saindo de L2 de ômega, cartesiana L1, 0T L2 de ômega, chegando aqui em L infinito, tá? Que vai pegar aqui esse pazinho, né, e vai levar em Z, onde Z é a solução do seguinte problema, que eu chamei aqui de 44. Tá? Então, aqui, 44. Bom, a gente tem que ter linear, a gente vai provar que T é contínua, tá? Então, de fato, Z é a solução de 44. Então, Z satisfaz a equação integral, dada aqui dessa forma, onde ST é o semigrupo gerado pelo operador maximal monótono A, dado aqui. Então, este é o nosso A. Portanto, levando em conta, né, que a norma de ST em L de L2 de ômega é menor ou igual que M, a gente tem a seguinte estimativa. Tá? Então, a gente vai conseguir aí essa estimativa, né, o que mostra que a nossa T é contínua. Né? A norma de T aqui no L2 é menor ou igual que uma constante, que multiplica aí a norma de T0F aqui neste espaço. Então, dessa forma, né, e uma vez que a gente tem essa imersão de L infinito aqui no L2, então, se eu chamar f de t, né, se eu chamar aqui esse meu termo de f de t, e considerar no t0 igual a zero, segue pela desigualdade de Holder e pela continuidade dessa t, que esse nosso termo que a gente tinha lá, né, com WK, que eu chamei ele de I, então a gente vai ter o seguinte, daqui para cá, eu uso essa imersão de L infinito em L2. Daqui para cá, eu uso a continuidade da minha T, né? E o detalhe que o meu Z0 aqui é zero, tá? E aí, desce para cá, eu substituo quem é a minha F, né? Minha F foi dada aqui. E aí, com isso, eu tenho 45. Tá? Então, a gente majorou aquele nosso termo, né? 45, tá? Então, de 43 e 45, que é a desigualdade anterior, então aqui, ó, voltando para 43, a gente tem que epsicar chapéu zero menor ou igual a uma constante que depende de t. Esse termo a gente tinha lá. Esse é o que a gente conseguiu em 45, majorando aquela integral que eu chamei de i, né? Então, daqui para cá, só reescrevemos, melhoramos um pouquinho mais. E agora, ó, eu olhando aqui para essa última desigualdade, eu tenho que cada um desses termos vai para zero por convergências anteriores, né? Então, eu posso mandar cada um deles para zero. Indiquei aqui as minhas convergências, tá? Então, portanto, de 33, 35 e 36, a gente obtém essa convergência, né? Quando K tende para infinito, que eu chamei aqui de 46, né? Eu tenho que ele, se ficar chapéu no zero, né, vai para zero, tá? É o que justamente a gente queria. E, analogamente, usando a desigualdade de observabilidade da equação da onda, novamente, propriedades da teoria de semigrupos, né, e as convergências anteriores, a gente também prova que a E, né, de ficar chapéu zero, vai para zero quando K tende para infinito, tá? Que é o que a gente tem aqui em 47. Portanto, a gente conseguiu o que a gente queria, né? Que EK0 chapéu vai para zero, quando K tende para infinito, né? Uma vez cada uma dessas aqui vão, tá? O que é um absurdo, né? Em vista de 26, né? Que a gente colocou lá em particular, só era 1, tá? E aí, com isso, o nosso lema está provado, e aí a gente consegue concluir o nosso decaimento do problema, né? Decaimento uniforme. Este resultado ele foi publicado na ECT em 2019, tá? E também nós já conseguimos generalizar esse problema para o RN, né? A publicação saiu no finalzinho do mês passado, na assintótica análise. Para o RN, a gente usa o efeito regularizante de Constantin Salt. Então, a gente mesclou um pouco da ideia daquele problema 1, né, de 2018, com o que a gente sabia desse, tá? E aí fica para uma próxima oportunidade, né, falar do problema no RN. E aqui tá as referências que eu comentei, né, ao longo da introdução, que nós usamos durante o trabalho. Tá? E muito obrigada a todos pela atenção.
Muito obrigado, Janaína, por la excelente palestra. El profesor Max tuvo que retirarse, voy a continuar. Vamos ahora a la sección de preguntas. Si tuviese preguntas, por favor, o audio está disponible para poder se conectar y hacer preguntas. Olá, Juan. Bom dia. Oh, Roberto. Adelante, Roberto. Olá, Janaína. Oi, bom dia. Bom dia. Uma curiosidade, Janaína. Você poderia mostrar o dumping que você utiliza no seu trabalho, nas duas equações, por gentileza? Sim, vou voltar lá no começo. Isso. Só uma curiosidade. Aqui. Ótimo. Minha curiosidade vai... porque quando você mostrou a energia do sistema, né? A dissipação associada, esse termo que você coloca na primeira equação, na Schrödinger, né? B de x, φ quadrado, φ, ou psi, bem, ele não faz tanta importância no termo de dissipação, né? Na energia, na derivada da energia. Por que vocês escolheram esse dumping em especial, Janaína? Tem alguma ideia por trás, uma ideia física, alguma situação desse tipo? Porque se você olhar a derivada, você mostra em algum momento a derivada da energia na sua apresentação. Aparece alguma coisa como φ à quarta, psi ao quadrado, né? Esse dumping, Certo. eu não lembro exatamente o ponto, tá? Mas foi lá no decaimento. Né? Essa questão foi crucial para o decaimento, para a questão das contas mesmo, para o encaixe de alguma daquelas convergências específicas. Né? Sempre que a gente tentava mudar um pouquinho, tirar alguma coisinha desse dumping, a gente precisava de alguma convergência que a gente não obtinha, né? E fazia falta em algum momento. Então, por isso, a escolha desse dumping, né? Seria, né, até mais natural a gente não colocar esse quadrado, né? Deixar aí alto dx e psi. Só que isso é um problema ainda aberto, é bem difícil, que faz falta lá nas convergências que a gente precisa. Perfeito, perfeito. Obrigado, viu? Ótima palestra, ótimo trabalho. Obrigada. Obrigado, Roberto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Janaína, una curiosidad. Yo no soy especialista en esa ecuación, no. Mas la dimensión 2 está limitado a algún fato? ¿Por qué dimensión 2? Sim, a gente ficou preso na dimensão 2, né, nesse trabalho, porque a gente precisou especificamente da imersão de H2 em L infinito, válida para n igual a 2. Ela foi crucial lá no decaimento, né, em alguns momentos a gente precisou dessa imersão, e aí a gente ficou amarrado aí na dimensão. No trabalho anterior também, né, a gente precisou de uma imersão e de uma Gagliardi-Nirenberg específica também para n igual a 2, tá, em ambos os problemas. Sí, sí, sí. Y más una curiosidad, hay una constante L que limita los datos iniciales, una constante L que usted mencionó, L, que limita los datos iniciales. Esa constante L depende de qué, su dependencia, de omega, dimensión. Maior que zero. ¿Ah? La Um L dependencia, maior que zero. ¿Ela depende de la dimensión de omega? Não. Tá. Excelente, muito obrigado por su respuesta. A ver, por favor, más preguntas. Deixa eu ver como eu faço para parar de compartilhar. Comentarios. Están parabenizando, parabéns por el conocimiento compartido. Si no están más preguntas, agradecemos nuevamente a Janaína por la excelente palestra, muy clara, precisa. Muito obrigado, Janaína. Obrigada.